nós teremos o professor Flávio Martins. O professor Flávio, ele vem acompanhando a formação. O professor Flávio, ele é mestrando em Educação Tecnológica e Sociedade pela FAI-UFMG, ele é especialista em ensino de língua inglesa e é especialista em ensino de línguas, mediado por computador. Seja muito bem-vindo, Flávio. Obrigado. Bom, pessoal, momento importante, né, para a gente refletir um pouco sobre as tecnologias ativas, esses momentos de tempo de formação. Temos a presença do professor Flávio Martins, ele é professor de língua inglesa aqui na rede de Contagem, foi formador, né, da turma de inglês. O pessoal mandou várias mensagens aqui no chat, saudando o Flávio, e ele está como vice-diretor na Escola Zé Lucas, e vai dividir com a gente, nesse segundo momento, sobre o Classroom, como utilizar, né? Muitas pessoas foram questionando se teria esse momento, teremos agora. Flávio. Boa tarde. Tudo bem? Fique à vontade. Pode tocar o barco. Beleza, tranquilo. Boa tarde, pessoal. É um prazer cada vez que eu posso vir nesse espaço para conversar com vocês. Presencial é muito mais gostoso, né? A gente sabe como que é bom. Infelizmente, estamos vivendo um momento aí em que as coisas estão bastante complicadas em tudo que está relacionado às possibilidades do presencial. Eu não estou com a minha voz muito boa hoje, tenho falado bastante. E eu gostaria de dizer que é muita responsabilidade estar aqui nesse espaço, neste momento, depois da professora Crisley, para trazer alguma informação, para participar da formação com vocês acerca de assuntos tão relevantes no cenário da educação. É importante que eu diga também que, nesse momento que a gente vive, não há respostas nem tecnológicas e nem pedagógicas que vão atender a todas as pessoas e que vão responder a todas as perguntas. A grande verdade é que a gente está passando por um período de percepção de um mundo que a gente ainda não conhecia. E isso demora um pouco. A tecnologia ela pode mediar as relações de ensino e aprendizagem, e a tecnologia ela pode permitir um melhor aproveitamento, um melhor desenvolvimento, pode permitir uma inclusão maior se alguns passos forem vencidos. Mas a tecnologia é só um meio. O mais importante de tudo somos nós, professores, pessoas, seres humanos. A humanização da educação, ela promove mais avanços e mais desenvolvimento do que a tecnologização da educação. Embora eu estude metodologias e aspectos relacionados a tecnologias educacionais, e goste bastante de computador e dessas coisas, é inegável que a gente reconheça o valor da relação humana na escola e de todo o impacto positivo que isso tem. Antes de passar a falar sobre as coisas direcionadas aí à parte da tecnologia que as pessoas estão ansiosas, eu vi alguns comentários aqui, eu gostaria de dizer para vocês que, por mais que a gente se prepare nesse momento, todo mundo está aprendendo. E estar aprendendo já é uma decisão. Porque pelo que a gente tem vivenciado, pelo que está por vir, a gente precisa aprender muita coisa. E professor nunca para de aprender, né? Eu estava refletindo esses dias sobre as coisas relacionadas à pandemia, no que tem a ver com a tecnologia. E aí eu lembrei da música do Gilberto Gil, a música Pela Internet, que é uma música bastante famosa, lá de 96, em que o Gilberto Gil diz: criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. Então, em 1996, a internet no Brasil era um cenário bem caótico. A primeira vez que eu tive contato com a internet foi em 1994, e era para poucos, né? Era no meu trabalho que eu tinha acesso, a internet era para poucos. Hoje a gente vive um cenário bem diferente, mais longe do ideal.
A gente sabe das situações que os nossos alunos, que os nossos estudantes passam no dia a dia, relacionado à falta de coisas essenciais, quem dirá a internet. A gente sabe que, como a professora disse, a grande maioria das pessoas tem acesso a um telefone celular, mas a gente precisa também de situações que favoreçam a adoção de tecnologias educacionais também com internet de qualidade. No Brasil, a gente tem uma das piores internets do mundo. Há pouco tempo eu estava conversando com um amigo que mora nos Estados Unidos e ele me pediu para fazer um teste de um programa e eu fiz o teste. E o programa demorou muito. Ele perguntou quanto tempo, quanto de velocidade você tem de internet. Eu falei, eu tenho 120 GB, 120 mega. Ele falou, sério? E ele é americano. Sério? Eu falei, sério. A internet nos Estados Unidos está na casa do 1 gigabyte, 10 vezes mais do que uma das melhores que temos no Brasil. Dizem que na Coreia e no Japão é ainda melhor. Então, o consumo de dados, a grande quantidade de informação que circula na internet, ainda mais em tempos como esses, demandam que haja uma infraestrutura, né, tecnológica, uma infraestrutura de internet também, por trás disso tudo para funcionar bem, porque são milhões de alunos, milhões de professores, e as demandas das pessoas em relação à internet são demandas muito diferentes. Ao mesmo tempo que tem um aluno na casa que precisa fazer a sua videoaula, tem o pai, a mãe, o outro irmão que quer assistir um seriado da Netflix, e nem sempre isso é possível. Isso quando esses alunos têm acesso a essa tecnologia. Bom, o problema da internet a gente já sabe todos os buracos que a gente tem nesse modelo de educação que a gente está vivenciando, a gente sabe muita coisa relacionada às nossas dificuldades, mas independente de todas essas dificuldades, nós, professores, a gente precisa se preparar com o que a gente tem no momento, sempre torcendo, fazendo escolhas boas, para que a gente tenha a possibilidade de ter cenários melhores com o passar dos anos, porque a tecnologia vai evoluindo, vai chegando na escola, mas nem sempre chega na mesma velocidade com que ela chega, por exemplo, numa empresa. Um dos recursos assim, mais interessantes que a gente tem nesse ambiente que a gente está vivendo, para professores, são os recursos de vídeo, normalmente recursos associados a vídeo, com a videoaula, com aulas síncronas, que são as aulas que acontecem ao mesmo tempo, ao vivo, como essa aqui agora, e as aulas assíncronas, que são aquelas aulas que você grava e o aluno ou a aluna acessa depois, no momento que puder. E aí, eu fico pensando algumas coisas relacionadas a quais ferramentas seriam essenciais, ou quais seriam as ferramentas mais úteis para nós, professores, nesse cenário de internet. E nesse cenário de pandemia. As ferramentas que nós temos acessado ao longo da nossa história, enquanto alunos e enquanto professor, não necessariamente elas estão vinculadas à internet. Nesse cenário que a gente vive, grande parte das ferramentas passam a rodar exclusivamente na internet. E aí a gente vai falar de aplicativos, a gente vai falar de portais, a gente vai falar de sistemas mais complexos, mas de uma maneira geral, a gente migra de um modelo de informática baseado no computador para um modelo de informática, processamento de dados, baseado na nuvem, onde os dados estão armazenados e são processados numa nuvem, diga-se com bastante aspas, nuvem, o que quer dizer que precisa da mediação da internet para conectar aí o seu computador com esse espaço virtual, que é muito amplo e que demanda velocidade para que seja feito, né, utilizado de maneira satisfatória. E aí começam a surgir várias dúvidas, os professores trazem várias dúvidas relacionadas a vários tipos de ferramenta. Então você tem aí ferramentas de rede social, que a grande maioria das pessoas tem acesso no dia a dia, a grande maioria dessas ferramentas consomem pouca banda de internet, mas também a gente tem ferramentas de processamento de informação e ferramentas de geração de conteúdo. Nós, professores, a gente precisa navegar por isso tudo, pelas redes sociais, nesse cenário, né, que a gente está principalmente, a gente precisa navegar pelas redes sociais, a gente precisa navegar pelos sites de conteúdo,
a gente precisa navegar pelas ferramentas de produção de conteúdo, porque, acima de tudo, nesse momento, nós, professores, estamos produzindo muita coisa. Tem professor que montou estúdio em casa. Tem professor que improvisou estúdio em casa. Temos vários cenários diferentes. Eu, por exemplo, nesse tempo de pandemia, e em relação às tecnologias, eu passei por algumas situações de descobertas. Por exemplo, eu não sabia que eu dava conta de fazer várias coisas que eu estou conseguindo fazer. Mas eu só pude me dar conta disso na medida em que eu fui me apropriando do conhecimento necessário para a minha sobrevivência profissional no tempo que eu estou vivendo. Então, é necessário que a gente tenha uma apropriação dos saberes necessários a esse novo cenário. Estou vice-diretor da Escola José Lucas, e a gente tem um grupo assim, bastante variado, e tem professores com muita facilidade com o uso de tecnologia e outros nem tanto. Mas na medida em que a gente vai conversando, na medida em que a gente vai se comunicando, discutindo coisas relacionadas às dificuldades, possibilidades e aquilo que poderia servir, a gente acaba descobrindo que grande parte do que a gente já fazia, nesse cenário, a gente consegue fazer de outra forma. Mas sempre fica a coisa um pouco dissociada, porque a gente acaba não tendo um local único de referência para o aluno, para que ele possa acessar toda a materialidade, para que ele possa processar as informações, para que ele possa criar os seus produtos digitais no contexto da educação digital, e isso acaba sendo um grande problema. Então, a minha proposta aqui hoje é trazer para vocês uma proposta interessante, grande parte de vocês já conhece, relacionadas a esse local de referência. Uma outra coisa, assim, bem estranha que eu descobri nesse tempo de pandemia, é uma coisa que me falava quando eu estava na quinta série. Na quinta série, os meus amigos me falavam que quando eu corria, eu tombava a cabeça para o lado e corria. E eu não percebia isso, era uma coisa imperceptível. Mas aí, nesse tempo de pandemia, eu descobri que eu sou todo torto, que de tanto me ver no vídeo, descobri que a minha boca é torta, descobri que eu fico tombado para o lado. Então, assim, até essas questões relacionadas a quem sou eu enquanto pessoa, a tecnologia me ajuda a descobrir, tem me ajudado a descobrir. Descobri muitas coisas bacanas a respeito de mim enquanto professor, descobri muitas falhas também, e estou tendo mais ou menos algum tipo de situação em que eu posso refletir acerca das possibilidades de melhora naquilo que não está bacana. Eu sei que eu vou continuar sendo torto, né? Não tem como mudar isso. No vídeo aí toda hora vocês vão ver que eu estou meio torto, vou tentar me corrigir, não é seu computador que está virado, sou eu mesmo, tá bom? Vou trazer para vocês a possibilidade de trabalhar com uma ferramenta que eu já tenho apresentado para vários dos professores de contagem. O Valber está dizendo que o corpo fala, Valber, e está falando que eu estou torto. Então, deixa eu me consertar aqui. Uma possibilidade tecnológica que é bastante útil, simples de utilizar e que grande parte dos professores já utilizam. A minha proposta aqui não é ensinar nada para ninguém, é apresentar uma possibilidade que as pessoas podem se interessar, podem se informar a respeito e podem, de repente, fazer bom uso naquilo que está relacionado à sua prática diária. Deixa eu abrir aqui meu PowerPoint. Eu só esqueci de falar da música do Gilberto Gil, que essa música, pela internet, é uma conversa com uma outra música. É uma conversa com a música pelo telefone, o primeiro samba gravado no Brasil, lá de 1916. Então, Gilberto Gil fez uma atualização do samba pelo telefone do Donga. Deixa eu ver aqui. Tem algumas pessoas dizendo aqui no chat que está dando uma travada. Essa travada, ela tem a ver com a conexão da pessoa, tá? Não tem a ver aqui com a nossa transferência, não. Deixa eu ligar aqui um outro aparelhinho também para eu conseguir ver o que vocês estão vendo, de modo que eu não fique perdido sobre vocês estarem com uma boa conexão. Só um minutinho. Deixa eu ver, tá todo mundo vendo aí a minha tela do PowerPoint?
Só um minutinho que ela está atualizando aqui. Eu preciso compartilhar a tela toda. A tecnologia também falha, viu, pessoal? E não falha pouco. Vou mudar o modo de compartilhamento para que fique fácil para vocês visualizarem. Só um minutinho. Agora acho que vocês vão ver bem. Isso. Deu um loop louco aí, mas é isso. Então, meu nome é Flávio, eu sou professor de inglês aqui da rede municipal mesmo, desde 2005. A maior parte da minha vida na Prefeitura de Contagem foi na Escola Municipal Sônia Braga, lá no Confisco. Escola que eu amo muito. Atualmente estou na vice-direção da José Lucas Filho com a Cleire, outra escola que eu gosto muito também, e onde eu já estou por 2 anos. Então, nesse cenário que a gente está vivendo, o que a gente está procurando? Qual é a nossa busca? Qual é a nossa demanda? A gente deve estar procurando, provavelmente, por soluções, né? E nesse contexto de buscar por soluções, a gente vai passar por cima de muita coisa que não vale a pena. A gente vai ter acesso a milhares de ferramentas pagas, a gente vai ter acesso a ferramentas que não vão conseguir entregar aquilo que a gente espera, né, da ferramenta. A gente vai ter acesso a ferramentas extremamente complicadas e a gente vai ter acesso a ferramentas de uso mais simplificado. A ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje, ela faz uso basicamente de 4 conceitos. E são conceitos bastante conhecidos de cada um de nós. Tem um errinho no meu PowerPoint, mas não se importe, o erro está aqui. Dentro desse pacote Google que a gente tem, o YouTube, que a gente tem Gmail e que a gente tem várias outras ferramentas, a gente tem também o Google Planilhas, que é esse verde aqui. Está escrito Forms, mas é Google Planilhas. Esse Google Planilhas, ele tem alguns usos bastante interessantes. Ele funciona exatamente como o Excel, inclusive adotando as mesmas fórmulas. Nesse pacote do Google Gmail, você também tem o Google Slides, conhecido também como Google Apresentação. Ele funciona exatamente igual ao PowerPoint. Inclusive, esse material que vocês estão vendo foi feito nele. A gente tem o Google Docs, que é um editor de texto bastante semelhante ao Word, e esse editor de texto, ele traz para a gente as mesmas possibilidades do Word. Tem uma coisinha ou outra que acaba não tendo, um recurso ou outro que acaba não tendo, mas já há bastante tempo, pelo menos uns 8 anos, eu só uso o Google Docs, não uso mais o Word, porque isso aqui me atende bem. E por último, eu tenho o Google Forms, para eu fazer provas, avaliação diagnóstica, para eu fazer consulta aos alunos, para eu fazer questionários, quizzes, para eu ter um tipo de relação com os estudantes, de modo que eles respondem e a resposta chega para mim no meu computador de alguma maneira, tá bom? Essas 4 ferramentas, dentre várias outras, todas elas estão presentes ali no nosso e-mail Gmail. Então, é necessário que a pessoa tenha um Gmail. Se a gente analisar e pensar com cuidado sobre o que é que eu vou propor aqui hoje, algumas pessoas podem ter a seguinte pergunta: pô, Flávio, mas na minha escola não tem internet. Pô, Flávio, mas metade dos alunos da minha escola não tem internet. Pessoal, eu sou vice-diretor de uma escola numa das regiões bastante pobres de Contagem e eu tenho a mais absoluta noção de que isso é verdade. Mas eu não me furto também a discutir coisas que podem ser solução a médio prazo, a curto prazo e a longo prazo. E eu acho que mesmo com todos esses impeditivos, com todos esses cenários meio caóticos que às vezes a gente pode ter no sentido de não ser todo mundo que tem acesso a isso, é importante, essencial, necessário que nós, professores, tenhamos conhecimento do que está aí e do que podemos lançar mão para tentar melhorar, ampliar as possibilidades de alcançar os alunos. Porque se, por um lado, grande parte não tem, por outro lado, grande parte tem, ou pelo menos uma parte tem. E a gente precisa pensar a educação como um todo. Não dá para pensar a educação só em quem tem internet, mas também não dá para pensar a educação desconsiderando
as coisas que a internet traz para nós. Então, meu objetivo aqui não é ficar em cima do muro e tentar apresentar uma solução que vai resolver todos os problemas, não. Muito pelo contrário, eu estou completamente ciente dos problemas, mas eu acho, e a SEDUC também, na proposta que eu fiz, achou relevante que a gente tivesse conhecimento desse tipo de ferramenta. Quando a gente olha para esses aplicativos, todas essas possibilidades, a gente pode ficar um pouco perdido. Mas se a gente começar a fazer analogias, e nós, professores, a gente é muito bom de fazer analogia. Se a gente começar a fazer analogia com o que a gente já conhece, a coisa simplifica. A gente já conhece o Excel, a gente já conhece o PowerPoint, a gente já conhece o Word. E aqui tem esse de fazer perguntas que a gente não conhece, mas a gente pode conhecer. E que são coisas bastante simples, na verdade. Esse pacote de aplicativos, com todas essas coisas, eles estão dentro de um sistema que o Google dá nome de Google Suite. O que é esse Google Suite? É uma organização de vários aplicativos acessíveis para quem cria um Gmail. Então, você criou um Gmail, você tem acesso a esse pacote de aplicativos de maneira gratuita. Grande parte dos professores, inclusive, já fazem uso disso, não precisa de eu ficar mostrando muita coisa. Nós vamos falar do Google Classroom. E o que é esse Google Classroom? Flávio, por que ele tem esse nome em inglês? Primeiro, porque o Google é americano, então vai ter o nome em inglês. Mas, se o seu e-mail estiver em português, vocês vão ver que o Google Classroom também é chamado de Google Sala de Aula. Então, Google Sala de Aula e Google Classroom é a mesma coisa. Esse Google Classroom, ele é uma ferramenta bastante completa, que tem dois tipos de funcionamento, um pago e um gratuito. No caso do funcionamento pago, ele tem algumas poucas funcionalidades disponibilizadas para os usuários. Poucas mesmo, de verdade. A grande maioria, em torno de 98% das possibilidades de uso do Google Classroom são totalmente gratuitas. Então, por exemplo, uma escola pode criar, num único endereço de e-mail, até 100 turmas dentro do Google Classroom. E cada uma dessas turmas pode ter até 100 alunos. Isso é muita coisa. Não existe turma com 100 alunos e nem existe escola com 100 turmas, imagino. Mas eu estou dizendo os números para que fique fácil das pessoas perceberem as possibilidades. Uma outra coisa, o Google Pago, o Google Classroom Pago, ele vai funcionar também dentro do Gmail da mesma maneira, e a única diferença é que, por exemplo, no meu caso particular, eu uso o Google Classroom dentro do meu e-mail. Então, tem meu e-mail, dá só um exemplo, flavio@gmail.com. Se for pago, poderia ser flavio@flavio.com, porque eu comprei um endereço e comprei o uso do Google Pago. Então, poderia fazer esse uso no e-mail institucional. Se uma escola faz a adoção do Google Classroom, a escola não necessariamente vai ter que pagar, porque eles têm um plano gratuito para escolas públicas. E esse plano gratuito tem um monte de possibilidade interessante, né? Esse plano gratuito pode ser feito na própria página do Google Classroom. Se você digitar Google Classroom ou Google Suite para Google for Education, Google para Educação, Google Educacional, vocês conseguem encontrar todas essas informações para te direcionar. Inclusive, eles dão treinamento sobre o uso das ferramentas. O que a gente vai ver aqui hoje é o acesso e a configuração do Google Classroom. Então, nós vamos criar uma turma, vamos acessar o Google Classroom, vamos criar uma turma e, em seguida, nós vamos fazer a criação de algumas atividades e alguns avisos. Vou mostrar também como fazer a inserção de imagens, a inserção de vídeos e vou mostrar para vocês como faz para adicionar alunos e professores. Nós vamos utilizar apenas dois endereços como referência. O primeiro endereço, classroom.google.com, vocês não precisam anotar, é só para constar mesmo, porque isso aqui já vai estar dentro do seu Gmail. E o segundo é gmail.com, que é onde você cria um e-mail para ter acesso a todas essas informações. Bom, meus slides acabaram aqui. Deixa eu voltar aqui agora. Deixa eu remover. Ótimo. Então, basicamente é isso. Vamos fazer um entendimento completo do que é esse Google Classroom, como que ele funciona, o que isso pode trazer para mim, onde que ele está no Gmail, como que é o acesso, é simples, é fácil. Beleza, é isso que a gente vai fazer. Para isso, eu vou compartilhar com vocês
a tela do meu e-mail. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui que não pode aparecer, porque rola essas coisas, vocês sabem, né? Na aula virtual, da gente mostrar coisas que a gente não quer mostrar para as pessoas. Então, deixa eu voltar aqui para que eu consiga colocar. Compartilhar tela. Vou compartilhar minha tela inteira. Quando vocês estão esperando para compartilhar a tela inteira, vocês podem clicar no botão inscrever no canal para receber atualizações de cursos e informações de tecnologia educacional atualizadas no tempo da pandemia. Isso pode ser muito importante. Tem várias ferramentas nesse canal, depois vocês olham com tranquilidade. Então aqui eu estou no meu Gmail, tá? Não dá para ser de outro e-mail, viu, pessoal? Se eu tenho Hotmail, se eu tenho Yahoo, se eu tenho, sei lá, como é que é? Esqueci teu nome, IG. Não funciona, precisa ser Gmail. Então aqui eu tenho o meu e-mail Gmail e existem duas formas básicas para eu acessar o meu Google Classroom. A primeira é eu vir aqui na barra do navegador e digitar Google Classroom. E a segunda, eu vou mostrar para vocês, deixa eu só aumentar aqui o tamanho do mouse, porque aí vocês vão visualizar com mais tranquilidade na hora que eu passar o mouse. Pronto, agora o cursor ficou bem grande, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, para eu acessar o meu Google Classroom, eu vou no canto superior direito, aqui do meu navegador, com o meu Gmail aberto, e vou acessar essas 9 bolinhas. Essas 9 bolinhas dão acesso ao que eles chamam de Google Apps, que são todos os aplicativos Google. Importante dizer, o padrão de design do Google para acessos de menus é sempre essas bolinhas. Então, às vezes, elas estão em grupo de 3 na vertical, às vezes na horizontal, às vezes em grupo. Um outro tipo de modelo de menu que eu posso ter são essas barras sobrepostas aqui também, só que esse aqui dá acesso ao menu principal e esse aqui dá acesso ao menu secundário. Então, vou clicar nessas 9 bolinhas e ele vai me dar uma série de coisas importantes relacionadas aos aplicativos Google. Todos os aplicativos Google estão disponibilizados aqui para mim, inclusive o YouTube. Talvez essa informação seja irrelevante para vocês, talvez você já tenha ouvido isso em outro momento, mas se você tem um canal, se você tem uma conta do Gmail, você já tem um canal do YouTube também, querendo ou não, seu canal está lá. Pode não ter vídeo, você pode não ter postado nada, mas está lá. 2 ferramentas importantes para nós no contexto do Google Sala de Aulas, Google Classroom. O primeiro é o próprio Google Classroom, que está aqui, e o segundo é o Google Drive. O que é o Google Drive? E para que eu preciso do Google Drive junto com o Google Classroom? É o seguinte, o Google Drive, ele é uma analogia ao botão Meus Documentos que você tem aí no seu computador, tá? Então, tudo que você faz na pasta Meus Documentos, você vai conseguir fazer aqui dentro do Gmail com o Google Drive. A diferença é que você vai poder colocar todos os documentos online. Então, eu clico no Google Classroom, ou Google Sala de Aula, e ele vai abrir para mim essa tela. Essa tela é a mesma para aluno e para professores. E quando eu digo que é a mesma tela, é muito importante que vocês entendam que o uso, embora a tela seja a mesma, o uso ele é diferenciado para aluno e para professor. Como que ele é diferenciado? Vamos entender aqui, ó, no canto superior esquerdo, eu tenho o menu principal. E esse menu principal é acessado com o clique. Cliquei no menu principal, ele vai me mostrar as turmas que eu tenho, ele vai me mostrar a minha agenda, vai me mostrar atividades pendentes e todas as turmas que eu estou matriculado. Então, é aqui que está, viu? Eu não vou entrar no detalhe em cada um, porque a minha proposta aqui hoje é outra. O Google Classroom é um programa bastante completo, tem muito recurso, mas não dá para fazer com 1h15, 1h20. Do lado superior direito, eu tenho de novo aquele botão dos aplicativos Google, mas eu tenho um sinal de mais. E esse sinal de mais é o que vai me dar acesso a uma nova turma. Mas antes disso,
vocês perceberam que há aqui 1, 2, 3, 6, 9, 10 turmas. Eu tenho 10 turmas no meu Google Classroom. E essas 10 turmas, vocês podem perceber que elas são turmas de temas diversos. Vídeo web, Google Forms, 601, 702. Isso são turmas teste que eu fui utilizando para mostrar para as pessoas como funcionam. Algumas turmas aqui são turmas reais. Por exemplo, essa turma é uma turma real, esta é uma turma real. Essas duas também são turmas reais. Quando você entrar no seu Google Classroom a primeira vez, essa parte vai estar toda em branco. Aqui estão aparecendo porque eu sou aluno em várias turmas e também sou professor em várias turmas. Canto superior direito, botão mais. Eu clico uma vez, ele me dá duas opções. A primeira opção, participar da turma. Quem vai clicar em participar da turma é só o aluno, só a aluna, porque ele vai ter um código, ela vai receber um código no e-mail e vai precisar inserir esse código aqui. Para que serve esse código? Esse código serve para vincular o e-mail da pessoa à turma que o professor já criou de antemão. Então, esse código serve como uma vinculação, um código de confirmação de que aquele e-mail pode ser vinculado àquela turma, para que você não tenha intrusos participando da sua turma, tá bom? Aqui embaixo eu tenho criar turma, e eu, como professor, vou criar a minha turma. Então, eu vou criar aqui a minha turma só clicando no botão criar. O aluno, quando ele clicar aqui, vai pedir o código. Participar da turma, peça para o seu professor o código da turma e digite-o aqui. No caso, não sou aluno, sou professor, eu clico em criar uma turma. Ele vai me dar algumas informações relacionadas à privacidade, vocês vão ler isso aí com cuidado, eu já li isso tantas vezes que eu não quero ler mais, e ele vai me pedir algumas informações básicas acerca da turma que eu quero criar. Então, vamos imaginar, em homenagem aos meus professores de inglês, amigos queridos e amigas, eu vou colocar uma turma de inglês. Então, o nome da minha turma vai ser uma turma de inglês. E essa turma de inglês é do ensino fundamental. E ela acontece na sala 7. E o número dessa turma é 802, por exemplo. Então, aqui eu tenho no nome da turma, é a única informação obrigatória aqui. Depois eu coloquei aqui, essas outras de baixo são opcionais, mas eu gosto de preencher tudo, porque quanto mais informação eu tiver aqui, eu acho que fica mais fácil para o aluno se orientar. E aí, em seguida, eu clico no botão criar, tá aqui no canto inferior direito, botãozinho azul, criar. Ele leva alguns segundos e já cria a minha turma. Agora você me pergunta, Flávio, o que é esse criar uma turma? O Google Sala de Aulas, ele funciona mais ou menos como uma escola, embora ele tenha nome de sala de aula. Se vocês analisarem, aqui, ó, eu tenho várias salas. Sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, sala 6. A turma que eu acabei de criar, ela está aqui, ó. Então, cada sala tem os seus alunos. Então, eu vou entrar na minha sala e vou analisar as possibilidades que eu tenho. Como eu já tinha explicado o menu inicial para vocês aqui, ó, menu principal do canto superior esquerdo, não vou voltar nele. Também no canto direito não vou voltar. Porém, abriu-se várias outras possibilidades de configuração aqui para mim. Uma é essa barra aqui, ó, com 4 opções de acesso, e a outra é essa engrenagem. E essa engrenagem, ela traz para mim uma informação muito importante, que talvez possa ser desnecessária no contexto da nossa rede pública. Ela permite que eu faça a configuração do mural, por exemplo, vou explicar o que é o mural. Se os alunos podem postar no mural, ou se eles só podem ler, ou se eles podem comentar o que os outros postaram, e também me permite colocar coisas relacionadas às notas. Por exemplo, se eu vou dividir em semestre, em trimestre, em quadrimestre, em bimestre, é aqui que eu vou fazer isso. E como que eu faço isso? Eu venho aqui e seleciono, por exemplo, total de pontos ou ponderada por categoria. Em seguida, eu habilito essa função e clico em adicionar categoria da nota. Por que eu estou indo rápido nisso aqui? Porque isso aqui não é tão relevante para o Google Sala de Aula funcionar, tá bom? E aí eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, primeiro trimestre. E sendo o primeiro trimestre o primeiro do ano, eu vou colocar 25%, desculpa, 35% do total de pontos.
e depois eu clico e crio os outros trimestres. Isso permite que, quando eu for criar as atividades aqui para a minha turma, elas precisarão ser vinculadas a algum semestre. Quando eu for criar as provas, as avaliações, elas também precisarão ser organizadas e vinculadas a algum semestre, trimestre, sei lá, o que eu tiver feito aqui. Então, é só para isso que isso serve. Eu normalmente não uso essa parte, mas era importante mostrar para vocês. Fiz aqui a alteração que seja, clico no botão salvar. Aqui está minha turma, ela é de inglês, eu posso mudar essa imagem. Para mudar essa imagem, então minha turma é de inglês, eu posso selecionar um tema, aí o Google vai me dar algumas opções, ou eu posso fazer o upload de alguma foto que esteja no meu computador, tá bom? Eu estou vendo que tem gente perguntando se dá para usar nos anos iniciais. Dá para usar em vários anos. Lógico que no nível de ensino mais elementar, você vai precisar da mediação dos pais, das mães, das avós, mais do que nunca. Como sempre, se a gente... Na verdade, eu acho que todo contexto que tiver o uso de internet na educação precisa da mediação de alguém. Porque tem tanta coisa acontecendo que a gente fica sabendo, né? Então, aqui, ó, eu posso escolher qualquer uma dessas opções. Então, aqui eu tenho English and History. Eu vou escolher uma opção aqui, que talvez... Vou escolher bandeira dos Estados Unidos, não. Vou escolher bandeirinha inglês. Vamos imaginar que essa aqui seja o ideal. Então, escolhi. O meu fundo já vai alterar automaticamente. Aqui em cima já está escrito o nome da minha turma. E aqui tem o código. Quando eu clico aqui, ó, ele vai mostrar para mim qual é o código que eu compartilho com os alunos para que eles consigam acessar a sala. Para acessar a sala, os alunos vão precisar desse código. Lembrem-se, esse é o código que eu disse para vocês que vincula o e-mail do aluno à turma que o professor criou. Mas duas informações. A primeira está aqui no painel do canto esquerdo, próximas atividades. Toda vez que eu fizer a postagem de uma atividade, de um material, de uma orientação, a síntese vai estar aqui do lado esquerdo. Esta página inicial, ela é chamada de mural. E o que é o mural? Se a gente entender que o Google Classroom é a nossa escola virtual, a gente entende também que o nosso mural é a nossa secretaria. É a parte da escola onde a gente passa informação e recebe as informações dos alunos, tá certo? Então, o nosso mural é a nossa secretaria. E aqui eu coloco os avisos que eu quiser. Então, por exemplo, colocar um aviso aqui, ó. Semana que vem teremos o ensaio da festa junina, que eu sei que vocês estão morrendo de vontade de voltar para a escola e dançar. Se eu tiver mais de uma turma, aqui ele vai listar para mim as turmas e eu escolho para quais turmas eu quero postar. Eu posso escolher também para quais alunos eu quero postar. Então, essas duas opções aqui é para eu escolher os destinos que eu quero dar essa mensagem. Então, semana que vem vamos ter o ensaio da festa junina. No botão adicionar, eu posso adicionar um arquivo que esteja no meu Google Drive, eu posso adicionar um arquivo que esteja no meu computador, eu posso adicionar um vídeo do YouTube para a pessoa acessar, ou eu posso adicionar o link de um site qualquer. Por exemplo, se eu tiver colocado, semana que vem sai da festa junina, leiam as informações culturais a respeito da festa junina no site abaixo e venham preparados para a nossa gincana, sei lá, uma gincana de pergunta e resposta. E aí eu coloco o link aqui. Basta clicar no botão link e ele vai me perguntar qual link eu quero adicionar. Coloco aqui o link, clico em adicionar e o link já vai aparecer. Aqui eu criei um link fictício, totalmente fake, e está aqui disponibilizado para os alunos. Em seguida eu tenho mais duas opções. Eu posso postar imediatamente e vai aparecer para todas as pessoas, ou eu posso programar quando eu quero que essa postagem apareça. Então, clico nessa setinha do lado do botão postar e tenho três opções. Posso postar imediatamente, posso fazer a programação, por exemplo, para que isso apareça na semana que vem, em algum dia, e posso salvar como rascunho. Nós estamos num contexto de pandemia, onde a escola veio para dentro da nossa casa, né? Eu vi uma charge que achei ótima. A mãe de um aluno que estava tendo aula falou com a professora assim na live: professora,
sua filha invadiu a aula. E a professora respondeu, não, mãe, foi a escola que invadiu minha casa. E é bem isso mesmo. Então, assim, se acontecer alguma coisa na minha casa, acontecer algum problema, eu preciso sair por alguma razão e não quero perder o que eu digitei, eu clico em salvar rascunho. Clicando em salvar rascunho, depois eu posso voltar e fazer o que eu quiser. Mas, inicialmente, a gente pode programar. Eu não vou programar, mas eu vou mostrar para vocês como funciona. Clico em programar, ele vai abrir essa janelinha. Eu sempre consigo programar para o dia seguinte, para o dia corrente eu não consigo. Então aqui eu seleciono qual dia eu quero programar, então vou colocar lá para o dia 10 e consigo programar até o horário, tá bom? Clicando em programar, ele vai programar e só vai postar para os alunos naquele dia. O Google Sala de Aulas, ele pega aquela responsabilidade da relação professor-aluno, na qual o professor passa alguma coisa para fazer e o aluno sempre, grande parte dos alunos, ou pelo menos uma parte dos alunos, sempre tem uma desculpa. Eu não recebi, eu não vi e eu faltei no dia. Essa desculpa que acaba. Por quê? Uma vez que o e-mail dele está vinculado à sala de aula, o e-mail dele, no e-mail dele, ele recebe todas as informações que acontecerem na sala virtual. Então, ele pode até não ter lido, mas ele recebeu. E uma coisa importante, o Google Sala de Aula, os e-mails que são enviados nunca vão para o spam, tá? Nunca. O Google cuida dessa parte, porque é um produto Google, então não vão para o spam. Cliquei em postar, essa informação vai ser postada aqui. Nesse momento, os alunos da turma recebem um e-mail dizendo, professor Flávio, na turma de inglês, acabou de postar um aviso. Quando o aluno clica lá, vai abrir o aviso para ele. E se ele clicar no link aqui, também vai abrir. Beleza, então isso aqui é o nosso mural. Nesse mural eu posso colocar, como eu já disse anteriormente, simplesmente uma mensagem de texto, mas eu posso colocar links, imagens, vídeos, simplesmente clicando no botão adicionar. Ah, Flávio, peraí, eu escrevi o mural lá, publicou para os alunos, mas tem um erro de português. Nossa, Flávio, eu coloquei o link errado, sem problema. Você vem aqui nos 3 pontinhos, está no canto superior direito da sua postagem, e aí você escolhe o botão editar. E abre-se novamente aqui, e você pode fazer a edição. Vou excluir o link agora para vocês verem. Como vocês podem perceber, o link sumiu e ficou só a mensagem. Então isso aqui é o mural. O mural pode ser bastante útil, tá? Uma coisa interessante do mural é, se você postar uma coisa qualquer e depois quiser alterar a ordem de visualização, você consegue. Por exemplo, o que eu tenho agora, esta mensagem e esta. Eu consigo, por exemplo, pegar a mensagem que eu postei, que é mais importante, e colocar para aparecer primeiro. Eu clico no botão, nos 3 pontinhos, e peço para mover para a parte superior. E aí eu sempre posso ter aquela mensagem que é mais importante aparecendo no topo. O que eu estou fazendo aqui para vocês, e aí eu vou encaminhar para o Washington um tutorial do passo a passo e com informações para além das que eu estou dando aqui, para que vocês consigam experimentar. É muito importante que vocês experimentem. Pega o marido, pega a esposa, o namorado, a namorada, o filho, coloca todo mundo para ser seu aluno na sala de aula virtual, para que você possa simular situações e aprender como utilizar. Uma outra coisa que bastante importante tem a ver com, a gente tem mais 3 abas para aprender. A aba atividades, a aba pessoas e a aba notas. Eu não criei nenhuma atividade, tá? Então, obviamente, eu não tenho nenhuma nota. E eu também não tenho nenhum aluno. Se eu não tenho nenhum aluno, o que eu preciso fazer? Adicionar alunos. Então, eu clico em pessoas e ele vai me dar essa opção. Professores, e aqui estou eu como professor dessa turma, eu posso adicionar outros professores, posso convidar outras pessoas para serem professores comigo. Basta clicar nesse botãozinho desse bonequinho com sinal de mais. Clicando aqui, ele vai me dar a opção de adicionar o e-mail da pessoa que vai ser o professor da mesma turma comigo. Isso é muito importante. Também é muito importante que a gente entenda que tudo dentro do Google Sala de Aula funciona através de e-mail, tá? Não precisa de CPF, nome do pai, nome da mãe, telefone, nada disso, só do e-mail. Ah, Flávio, mas a grande maioria dos meus alunos não tem e-mail. Tudo bem.
Se a grande maioria dos seus alunos não tem e-mail, isso pode ser um dificultador, a menos que você escolha fazer uma decisão pedagógica com os que têm internet, né? Que a gente está falando para aluno que tem internet, a menos que você escolha fazer uma decisão, tomar uma decisão pedagógica de trabalhar letramento digital com esses meninos, porque o menino de 16 anos é impossível no mundo que a gente vive que esse menino até hoje não tenha um e-mail. E se não tem, talvez seja a hora da gente considerar a hipótese de sermos nós os responsáveis por letrar esses meninos nesse cenário. Por quê? Porque para a rede social precisa de e-mail. Ele pode até achar, ele pode nem saber que ele tem, mas ele tem. E os que não têm podem vir a ter. Por quê? O e-mail é uma forma da gente se organizar, se comunicar e se registrar em várias das coisas que só estão disponíveis online. Tá certo? É verdade também que o e-mail é uma mídia que está morrendo, né? Grande parte das redes sociais hoje, por exemplo, dos joguinhos que os meninos gostam, permite o cadastro apenas com o número do telefone. E aí eles recebem lá uma mensagem de confirmação e já vai direto, não precisa do e-mail. Mas a grande maioria ainda usa o e-mail. Então, e uma outra informação importante, as pessoas mudam de número de telefone, mas não é muito comum mudar o e-mail, a menos que você tenha um problema com o seu e-mail, você troca. Então, eu, como professor de línguas, eu sou professor de inglês, eu acredito que é função nossa, como professor, trabalhar questões relacionadas a letramento digital com os meninos. Por exemplo, ensinar o menino a preencher um formulário na internet. Se a escola não ensinar, vocês acham que o pai deles, a mãe deles, que às vezes é menos escolarizado do que eles, vai fazer isso? Não vai. Ah, Flávio, mas na minha escola não tem computador. Beleza, parece que todas as escolas agora têm uma lousa digital. A lousa digital dá para fazer isso com a turma toda. Ah, mas não tem lousa ainda. Ah, mas não tem isso. Ah, mas não tem aquilo. Gente, tem um data show, tem um computador, imprime um formulário. Se não tem nada de tecnologia digital, imprime um formulário, leva e mostra como faz. E as pessoas vão se apropriando do conhecimento. Talvez não, com certeza o ideal é que seja num ambiente digitalizado, mas se não tem, o que a gente pode fazer? Porque isso também facilita aqui nesse caso. Então, coloquei aqui o e-mail de um professor. Vou colocar aqui o e-mail da Jaqueline, que está aí assistindo. Vai receber 200 milhões de e-mail depois. E ao clicar em convidar, a Jaqueline vai ser informada, como vocês podem ver aqui, ela vai ser informada por e-mail que ela foi convidada para ser professora dessa turma. Então, tudo que esse cara aqui, professor, puder fazer na turma, a Jaqueline também vai poder fazer. Ah, não, a Jaqueline, eu digitei o e-mail errado. Então, você clica nos 3 pontinhos e vai em remover. Pronto, Jaqueline, removi. Você não é mais a minha professora companheira na mesma turma. Para adicionar os alunos, o procedimento é o mesmo. Clico no botão de adição abaixo da palavra alunos e coloco lá o e-mail dos alunos. Vou colocar a Jaqueline de novo e clico em convidar. Clicando em convidar, ela acaba de receber um e-mail lá, o professor Flávio da turma tal está te convidando para ser aluno dele. Uma vez que eu tenho uma lista de e-mails dos meus alunos, por exemplo, às vezes eu tenho na turma 20... Desculpa, gente, estou bebendo água. 20 alunos, 30 alunos. Eu não preciso digitar os e-mails aqui um a um. Eu posso copiar todos os e-mails e colar. Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. E aí, ao colar o e-mail aqui, eu clico no botão convidar, ele vai convidar todos automaticamente, tá bom? Então, coloco vários alunos, 30 alunos. Quando eu faço a inserção dos alunos, ele me dá essa opção chamada ações. E essa opção, ela é o seguinte, ela permite que eu envie um e-mail ou que eu remova os alunos dessa turma. E permite também o botão silenciar. Aí, como funciona isso? Funciona assim. Vamos imaginar que eu queira mandar e-mail para 5 alunos da turma. Não quero mandar para todos, só para 5. Então, Flávio, eu tenho 5 alunos que na aula de matemática eles estão com problema na equação, equação de segundo grau. Mas os outros 25 estão muito bem. Então, eu posso mandar um material só para esses alunos. Ao clicar em enviar e-mail, ele vai abrir para mim uma tela de Gmail com o e-mail em branco, já com o assunto, com o nome do professor, o nome da turma, o e-mail das pessoas para quem eu quero enviar, bastando que eu escreva a mensagem.
Então, é bastante simples. Bastante simples. Como vocês podem ver aqui, já está o e-mail da Jaqueline. Aqui eu ponho o assunto. Aqui embaixo eu digito o texto lá da minha mensagem. Opa, aqui eu digito o texto da minha mensagem. E em seguida eu clico em enviar. Então, quando eu clicar em enviar aqui, ó, a Jaqueline vai receber lá um e-mail dizendo que o professor dela acabou de enviar um e-mail para ela. Beleza. Quando eu vou inserindo os alunos, eles vão sendo listados aqui embaixo. Então, se você tiver muitos alunos, essa lista pode chegar até 100, como eu disse anteriormente. Um detalhe importante, na conta gratuita, você só consegue inserir 30 alunos por dia. Não consegue inserir mais de 30. Mas aí você insere os outros 5, os outros 10 no dia seguinte. Por último, eu tenho aqui notas. Não tenho nota nenhuma, porque, obviamente, não tenho atividade nenhuma. Ao criar as atividades, o Google vai fazer uma vinculação de, nesta turma, X atividades estão disponíveis para X pessoas que têm X nota. Ele começa a organizar tudo de maneira que as pessoas podem fazer os acessos e, na medida que os professores forem corrigindo, as pessoas podem ver suas notas. Beleza. Washington, vou dar uma pausa aqui de uns 2 minutos para as pessoas fazerem perguntas, enquanto isso eu vou ao banheiro. E aí você coleta perguntas se as pessoas tiverem. 2 minutinhos. Voltei. Então, beleza. Então, não tenho notas, porque, consequentemente, também não tenho atividades. Então, vamos lá criar a nossa primeira atividade. Clico na aba Atividades e ele vai criar para mim uma nova tela com algumas instruções. Essas instruções aqui, na verdade, se você prestar bastante atenção nas explicações, essas instruções vão ser irrelevantes. Mas é bom que eu entenda 2 coisas. Primeiro, eu posso criar as atividades sempre nesse botão azul Criar. E tudo que eu criar vai ser salvo numa pasta da turma no Google Drive. Então vamos recapitular algumas informações. Lá no começo, eu disse para vocês que vocês poderiam fazer a analogia do Google Drive com a pasta Meus Documentos. Então é como se eu dissesse, tudo que você criar aqui será salvo nos seus documentos na nuvem. O Google Drive é uma nuvem virtual. Então, ao clicar no botão Criar Atividade, eu tenho algumas opções. E algumas dessas opções são atividade conteste. Então, atividade aqui é qualquer tipo de atividade. Por exemplo, uma coisa bastante interessante que eu tenho visto as pessoas fazerem nos meus estudos sobre tecnologia, analisando o Google Classroom. Os professores têm feito o seguinte, por exemplo, Flávio, meu aluno faz no celular, cara. Como que eu vou pedir para ele criar um arquivo, criar aí um Google Doc com tudo aquilo que eu peço? É simples, você não precisa de falar isso para o seu aluno. Você pode criar uma atividade assim, ó. Nós estamos estudando na aula de arte, por exemplo, que eu sei que a Vilma está aí e eu gosto muito da disciplina dela. Na aula de arte, o aluno está estudando cubismo. E se ele está estudando cubismo, eu quero que esse aluno faça uma atividade que relate a experiência dele com essa vertente artística. Então, o aluno está estudando cubismo, ele vai lá, faz a atividade e o professor coloca, faça a atividade no caderno e compartilhe comigo. Aí você vai dizer, Flávio, o caderno é analógico, a aula é virtual, como que ele vai compartilhar isso comigo? Ele vai tirar uma foto da atividade no caderno e vai anexar. Igual ele envia uma foto pelo WhatsApp, ele vai enviar a foto aqui também, através desse recurso. A atividade conteste é uma atividade que tem algum tipo de avaliação relacionada. Por exemplo, o professor ou a professora trabalhou algum conceito
sei lá, da história, da disciplina de história, trabalhou o conceito da história, quer fazer uma checagem com os alunos sobre esse conceito, ou trabalhou o conceito de os conceitos de história, quer fazer um teste de verificação de leitura com seus alunos sobre um texto lido, ótimo. Então, aqui está a resposta. Aqui você vai fazer isso. E existe a possibilidade, inclusive, desse sistema fazer a correção automática do teste e já te dar a nota. Mostra a nota para o aluno e, em seguida, mostra a nota para o professor. Pergunta. Essa pergunta funciona assim, ó. Por exemplo, eu sou professor de língua portuguesa. E sendo professor de língua portuguesa, eu quero apresentar um filme para os alunos na semana que vem. Aí vale tanto para aula presencial quanto para aula online. E aí eu quero saber com os meninos qual das opções de filme eles querem ver. Vocês preferem ver Matrix ou vocês preferem ver O Fabuloso Destino de Amélie Poulain? Aí eles vão fazer a votação nesse recurso pergunta. O professor vai fazer a votação nesse recurso pergunta. E o aluno vai devolver as respostas aqui. Nós vamos fazer um de cada para vocês entenderem como funciona. Material. Para o material, eu posso colocar aqui uma apostila de exercícios em PDF. Eu posso colocar aqui uma apostila de exercícios em documento de Word. Eu posso colocar uma apresentação em PowerPoint. Eu posso colocar um vídeo do YouTube que explica para o menino os conceitos do cubismo, por exemplo, na aula de arte. Eu posso colocar aqui um link de um museu lá da França ou lá da Espanha, onde tem uma exposição online de grandes mestres do cubismo, ou coisa parecida. Então, o material, ele me permite utilizar vários recursos, vários modos de disponibilização de material para esse aluno, de modo que essa pessoa consiga ter ali mais de uma possibilidade para além da explicação do professor. Reutilizar postagem eu não vou falar agora, porque eu teria que ter outras postagens anteriores, e clicando aqui eu vou usar uma postagem que eu já teria feito. E por último, tópico, que é uma das coisas mais importantes que você quer colocar. Você pode linkar sua própria aula do YouTube e colocar no material? Pode. Só que aí eu vou dar uma dica que, para mim, é uma dica de ouro. Eu me considero um bom professor, de verdade. E não tenho modéstia nenhuma em assumir isso. Mas eu sei que tem gente que é muito melhor do que eu, mas muito, infinitamente melhor do que eu. E em quem, inclusive, eu me inspiro enquanto professor. Nesse sentido, eu coloco a minha modéstia de lado, visto a capa ali da humildade, vou lá no YouTube e pesquiso esses professores feras, que têm conteúdos assim sensacionais, explicações maravilhosas, e coloco aqui no material para o meu aluno, sabe? Porque quando eu faço isso, tem aluno que vai aprender um conceito determinado comigo. Tem aluno que precisa de um outro modo de explicar, porque às vezes o modo que eu sei ensinar não é o modo que o aluno sabe aprender. Ainda mais num contexto de educação mediada por tecnologia. Aqueles caras que estão lá no YouTube, né, grande parte deles já são pessoas fenomenais, que já têm anos de estrada na videoaula, já têm anos de estrada na educação tecnologizada, na educação mediada por computador. E se essas pessoas têm tanta experiência, talvez uma explicação que essa pessoa dá, uma forma que essa pessoa traz de conteúdo, talvez vai ser mais interessante do que a minha. Eu não vou ser orgulhoso e achar que eu sou melhor só pôr material meu, não. Vou pôr da Jaqueline, né? Vou pôr da Carla, lá do Vídeo Guerra, vou pôr da Camila, que está lá acho que no Glória Marx. Vou pegar o material desse povo e vou colocar aqui. Por quê? São pessoas que já percorreram um caminho que eu ainda não percorri. Então, acho que isso é importante. Os tópicos é um recurso visual de organização dos conteúdos, para que as pessoas possam visualizar mesmo, de uma maneira mais organizada, aquilo que eu vou postar. Vou criar algumas atividades, depois eu mostro isso para vocês. Então, vamos lá. Primeira atividade. Nós estamos aqui na nossa aula de inglês, e na nossa aula de inglês, essa atividade aqui vai ser rótulos. E a instrução vai ser: encontre rótulos de produtos em sua casa, fotografe e envie anexado nesta atividade. Então, o que a criança, o que o adolescente, o que o aluno vai precisar fazer?
andar dentro de casa, achar os rótulos dos alimentos, das comidas, das coisas, encontrar se o rótulo está em inglês, se tem um nome em inglês, tirar a foto e mandar. Eu posso adicionar aqui na minha atividade as mesmas coisas. O Google sempre me dá essa opção. Posso anexar um documento do meu Google Drive para complementar minhas orientações. Posso anexar um link do UOL, por exemplo, com uma notícia sobre rótulos. Posso colocar um arquivo que eu tenha preparado e esteja no meu computador. E posso colocar um vídeo do YouTube lá do povo da escola em tempo integral que já fez essa atividade e deu certo para que eu veja o meu aluno experimentar e tentar fazer a parte dele. Então, eu clicando aqui, eu consigo fazer isso. Não vou fazer porque não é o objetivo aqui agora. Em seguida, do lado direito, eu tenho algumas opções, tá? A primeira opção é para quem que eu quero mandar essa atividade. Se eu quero mandar essa atividade para mais de uma turma, aqui que eu vou fazer isso. Então, por exemplo, inglês ensino fundamental. É a minha turma lá que eu criei. Mas se eu tivesse outras turmas desse nível, aqui eu selecionaria para quem eu quero mandar. E além disso, dentro de cada turma, eu posso selecionar os alunos que eu quero que recebam. Como eu disse anteriormente, eu até dei o exemplo do caso lá dos alunos que têm problema com educação de segundo grau. Se você tem 5 alunos, 3 alunos, 10 alunos que tem um tipo de dificuldade, você quer mandar uma atividade de reforço só para eles, é aqui que você vai fazer essa divisão. Aqui você coloca a quantidade de pontos da atividade. Aqui você pode pôr o número que quiser, mas não pode pôr número decimal, tá? Ou pode deixar sem nota. Então, vou colocar aqui valendo 10 pontos. Você seleciona a data da entrega, quando você quer que o aluno te envie. A entrega aqui, pessoal, é o envio do aluno para o professor. Então, você seleciona aqui a data da entrega. Selecionada a data da entrega, perceba, você pode colocar até a hora. Então, se eu colocar aqui que ele vai entregar no dia 10 até as 23h59 e ele mandou 1 minuto depois desse horário, o sistema vai mandar a mensagem para o professor, mas vai dizer, ó, ele entregou atrasado, tá bom? Então, beleza. Então, faça aqui esse agendamento. Tópico. Eu não tenho tópico, daqui a pouco eu explico sobre tópico. E rubrica. Rubrica é o seguinte, por exemplo, eu pedi para os meus alunos fazerem fotografias de rótulos de produtos em casa. Mas vamos imaginar que eu tenha pedido outra coisa. Vamos imaginar que eu tenha pedido para que eles façam um texto de 3 parágrafos, comparando, por exemplo, a educação em tempos de escola mais analógica e educação em tempos de escola mais digitalizada. Aí a minha rubrica vai ser os critérios que eu vou utilizar para dar nota para esses alunos. Então, por exemplo, eu posso colocar 4 critérios. Primeiro critério, alcançou com satisfação o tipo de atividade que foi pedido para fazer? O segundo, o uso do vocabulário específico. Terceiro, tem coerência e coesão nesse texto? E o quarto, a apresentação do texto, sei lá, a gente define esses critérios e coloca. Então, por exemplo, se essa atividade vale 10 pontos e eu coloco 4 rubricas, eu teria 2,5 pontos para cada um dos itens, tá? Eu não gosto de rubrica, não uso. Estou falando nesse contexto aqui de sala de aula, tá? Beleza, então a data da entrega vai ser dia 10 e agora eu vou criar a atividade. Se eu clicar em criar atividade, automaticamente todos os alunos já vão receber. Aí eu tenho outras opções. Vamos ficar bastante atentos e atentas aos sinais visuais. Grande parte das pessoas, incluindo aí professores, tem dificuldade no uso de tecnologia porque a gente ainda não sabe ler tela. A gente lê bem livros, revista, né? A gente encontra legenda, número de página, título, subtítulo. Vamos pensar agora no letramento digital da nossa geração, no letramento digital dos nossos estudantes. Ler tela é saber se relacionar bem com aquilo que a tela traz. Eu não posso esquecer que qualquer sinalzinho, como uma setinha para baixo, vai abrir outras possibilidades de me relacionar com esse material que eu estou visualizando. Então, aqui eu tenho um outro menu. Posso criar atividade, programar, salvar como rascunho e descartar o rascunho. Percebam, esse programar aqui é quando eu quero que a atividade apareça para o aluno. Já esse daqui de baixo, data de entrega, é a data que o aluno, a aluna, vai entregar a atividade para o professor. São coisas diferentes. Então, por exemplo, eu posso programar que essa atividade apareça no dia 5 de agosto, mas ela só vai ser entregue até o dia 10 de agosto. Percebem? Então, é importante entender
que esses conceitos são bastante diferentes, mas que eles estão aqui para solucionar problemas que a gente poderia ter. No caso aqui eu não vou programar não, mas vocês entenderam bem, eu imagino que vocês tenham entendido bem aí o que quer dizer, então vou clicar aqui no botão criar atividade, e a minha atividade será atribuída. O que é o conceito de atribuição? O conceito de atribuição é o conceito de entrega, é para quem eu estou entregando essa atividade. Percebem? Eu vou criando as atividades, elas vão sendo listadas aqui nessa tela, nessa parte central da tela. Mas aí tem um problema. Se eu tiver 10 atividades, 5 materiais, 4 perguntas e 2 testes, eu vou ter uma lista enorme aqui. Como eu faço para organizar essa lista enorme? Eu preciso de criar os tais tópicos, que é isso aqui, ó. Então eu vou em criar tópico, e o tópico ele vai utilizar essa lateral esquerda superior aqui da minha tela, que está em branco, tá? Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Eu clico em criar e em seguida tópico. Então meu primeiro tópico vai ser o filme. As perguntas que eu quero fazer sobre filmes que eu quero passar na minha aula. Então vou chamar esse primeiro tópico de consultas. Pronto. Perceba que ele já vai aparecer do lado esquerdo. Ah lá, já apareceu do lado esquerdo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que dentro desse tópico eu posso anexar, eu posso atrelar todas as consultas que eu for fazendo ao longo do meu período letivo. Então aqui uma coisa é tópico, outra coisa é atividade. Tópico é o quê? É como se fosse uma pastinha onde as consultas vão sendo guardadas. Vou criar um outro tópico chamado de atividades. Aí você fala assim, Flávio, o que é isso que está aparecendo aí na sua tela? Isso aqui são os emojis, pessoal. São os emojis que você pode copiar de qualquer lugar para facilitar visualmente aí para o seu aluno visualizar. Então, veja, atividades, consultas. No lado esquerdo já está organizado os tópicos lá. Então, por exemplo, o aluno entrou na sala, ele vai ver isso aqui. Quando ele clicar em atividades do lado esquerdo, do lado direito vão aparecer todas as atividades listadas, tá? Se ele clicar em consulta, do lado direito vai aparecer todas as consultas que foram feitas. Então, a gente já criou uma atividade chamada rótulos. Eu vou anexar essa atividade na pastinha de atividades. Eu posso simplesmente arrastar ela e soltar aqui, ou, na hora de criar, eu posso atribuir esse rótulo para essa atividade. Daqui a pouco vocês vão ver isso com mais qualidade. Vamos criar mais uma atividade. Botão criar atividade. Essa atividade aqui vai ser diferente. Essa atividade vai ser crie um texto sobre as diferenças entre a escola antes e depois da pandemia. Aliás, isso aqui já é a instrução, né? Similaridades e diferenças. Então tá aqui, cria um texto sobre as diferenças entre a escola antes e depois da pandemia. Aí continua a instrução. Utilize o Google Docs. Ponto. Vou marcar que é para todos os alunos. Essa atividade também vale 10 pontos. A data de entrega vai ser no dia 20. O tópico. Quando eu clicar em tópico agora, eu vou poder atrelar a atividade que eu estou criando a um dos dois tópicos. Como isso é uma atividade, eu vou clicar em atividade. E ele vai vincular esta atividade ao tópico atividades. Criar atividade. Ele vai voltar lá para a tela inicial e aí vocês vão ver que já tem as duas. A da escola antes e depois da pandemia e também a atividade de rótulos. Então, ao fazer isso, o aluno, na hora que ele entrar lá na telinha dele, ele vai ver assim, ó. Quando ele clicar aqui, vai ver assim, ó. Professor Flávio postou uma atividade, aqui está a instrução da atividade,
Aqui está escrito se o aluno já entregou ou não entregou. O aluno pode fazer comentário aqui, o professor pode responder para ele. E aqui estão a outra. Quando o professor der a nota, o aluno vai conseguir visualizar a nota também. Deixa eu acrescentar aqui um outro aluno para que eu possa mostrar a tela para vocês. Pronto, adicionei 2 alunos. Vou criar agora uma outra atividade, e essa vai ser a pergunta lá sobre o filme. Clico em pergunta. Resenha. Resenha literária. Aula de inglês, mas vocês estão vendo que eu estou criando atividade de tudo quanto é tipo, né? Se é uma resenha literária, imagina-se que as pessoas vão escrever um texto. Então, aqui eu tenho opção. Eu posso colocar essa consulta como resposta curta ou como múltipla escolha. Pensando bem, se é uma resenha literária, o aluno teria que escrever bastante. Então, eu vou colocar como múltipla escolha e vou mudar um pouquinho a instrução aqui, ó. Escolha um dos textos para fazer uma resenha. Vamos supor, só uma coisa assim. A opção 1, o menino do dedo verde. E opção 2, o homem que plantava árvores. 2 livros aí com conteúdo vinculado à área de meio ambiente. Então, o menino do dedo verde e o homem que plantava árvores. Posso colocar várias outras opções aqui. De novo, seleciono para quem é. Essa é uma atividade sem nota, porque é só uma consulta que eu vou fazer para os alunos. A data da entrega eu posso colocar aqui também. O tópico vai ser consultas, porque isso não é uma atividade valendo nota, é uma consulta. Pronto, perguntar. Ele vai voltar para a página inicial. Vocês vão conseguir perceber que na guia consultas já tem lá a consulta de resenha literária. Daqui a pouco eu mostro como que isso aparece para os alunos, tá? Ótimo. Vamos criar agora um teste com correção automática, de uma maneira bem sucinta, tá bom? Não percebam, criar atividade com teste. Percebam, eu não vou ensinar a mexer no Google Forms, que é uma outra coisa, mas você pode fazer isso de outras maneiras, sem teste. Então aqui vai ser teste de verificação de leitura. Leia o conto The Pit and the Pendulum, de Edgar Allan Poe, e responda as questões no teste. Deixa eu mudar só o nome do conto aqui, porque esse tem muito tempo que eu não li. The Black Cat. Então ele vai ler lá o texto e depois ele vai responder as perguntas. Como eu criei uma atividade de teste, automaticamente ele já cria para mim aqui um formulário Google, que ainda não tem nome. Como vocês podem perceber, está escrito Blank Quiz. Está em branco. Só que eu estou pedindo para os meninos lerem um texto e a biblioteca da escola está fechada. E aí, como é que eu vou fazer para compartilhar esse material com os alunos? Simples. Eu vou clicar em adicionar, link, e aqui eu vou adicionar o link de onde está aquele texto. Então, eu vou lá no Google e vou pesquisar The Black Cat PDF. Tá lá, The Black Cat PDF. Aqui, é um livro de domínio público. Eu vou achar. Prontinho, já achei o texto. Então, eu vou copiar o link de onde esse texto está e vou colar aqui. Adicionei o link. Pronto, o menino já consegue ver o livro, tá?
Já consegue ver o livro. Ah, não, mas eu quero colocar também um vídeo do YouTube. Então, vou adicionar YouTube. E aí, vou pesquisar. The Black Cat. Ele vai fazer a pesquisa no YouTube para mim. Eu, como professor esperto que eu sou, já vi todos os vídeos sobre isso, já escolhi o melhor. E o melhor é esse aqui de 15 minutos. Adicionar. Pronto, ele já adicionou aqui para os alunos. Então, o que vai acontecer? Os alunos vão poder, e no caso, esse aqui que eu escolhi um que as legendas são lidas pelo Christopher Lee, que é um grande, foi um grande ator, que inclusive fez a filmagem desse filme, The Black Cat. Então, o aluno vai poder ler, vai poder ver um vídeo, e agora eu vou criar um teste para que ele ou ela, após ter feito esse momento de leitura e de visualização do filme, ele possa responder. Antes, deixa eu só colocar aqui. Essa aqui é mais elaborada, vale 20 pontos. A data de entrega vai ser no final do mês, dia 30. E o tópico aqui, eu não tenho tópico. Por que eu não tenho tópico? Porque eu não criei um tópico para testes. Então, eu vou criar agora. Criar tópico. E o meu tópico aqui vai ser um tópico chamado testes, né? Então, eu vou colocar aqui um coração, porque o professor gosta de prova. Ou não? Testes. Então, esse vai ser o tópico. Só que agora eu preciso criar a minha atividade, né? Então, vamos lá. Eu clico aqui no formulário e ele vai abrir um formulário em branco para mim. Podem perceber que ele abriu um formulário com aquele mesmo nome, Blank Quiz. Eu vou colocar aqui, ó, The Black Cat. Vou copiar e colar o nome, The Black Cat. Beleza. Então, isso aqui é a primeira pergunta. Primeira pergunta poderia ser o nome do aluno, mas eu não vou precisar fazer igual a gente faz quando cria formulários regulares. Por que eu não preciso colocar o nome do aluno aqui? Simples. Esse aluno que está acessando essa atividade, ele está acessando dentro da sala de aula. Então, o Google vai fazer a vinculação das respostas dele com o e-mail dele. Então, não preciso colocar aqui nem o nome dele. Então, vou colocar aqui, ó. Qual era o nome do gato? Se for de múltipla escolha, ele vai corrigir automaticamente para mim. Se for uma pergunta aberta, ele não faz a correção automática, e o professor tem que fazer essa correção. Então, o nome do gato era Plato, Plato e Pluto, tá bom. Deixo aqui marcado como múltipla escolha, marco a pergunta como obrigatória. Por que obrigatória? Porque aí o aluno não pula a pergunta, e em seguida eu vou para a chave de resposta. Quando eu clico em chave de resposta, ele abre duas opções para mim. A primeira, quantos pontos eu quero dar nessa questão, e aqui ele aceita qualquer valor, exceto números decimais. Então, eu quero essa questão valendo 5 pontos. E aqui embaixo ele abriu para mim adicionar feedback da resposta. O que é o feedback da resposta? É uma coisa muito legal. O feedback da resposta é o seguinte: se o aluno errar essa pergunta, qual é a resposta que o sistema vai dar para ele? E se ele acertar, qual é a resposta que o sistema vai dar para ele? Né? Então, é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque, às vezes, a gente está dando uma avaliação para o aluno, não só para obter desse aluno, não só para saber se esse aluno ou se essa aluna aprendeu, mas a gente pode ensinar também através da prova. E aqui é o momento de fazer isso. Então, por exemplo, ele acertou, ela acertou, então você coloca aqui, ó, great, good job, parabéns, muito bem, né? Se o aluno ou a aluna errou, aí eu vou escrever, estude mais, atenção a essa questão, não foi isso que vimos em sala, verifique a página 53, ou, o que é melhor, eu posso colocar o link de onde tem a resposta na internet, com o texto que dá a resposta, ou eu posso colocar um vídeo do YouTube onde o aluno pode assistir e ver a resposta. No caso aqui eu não vou colocar nada não, vou colocar só assim, ó. Verifique a página 53. Salvar.
Beleza, então aqui eu tenho a primeira pergunta, quantos pontos vale, se ele acertou, tá um elogio, se ele errou, tá o aconselhamento. Não vou criar mais perguntas não, vou só com uma mesmo. Em seguida eu clico em concluído, meu teste está pronto. Só tem uma pergunta mesmo, que é só uma ilustração para vocês entenderem. Agora que eu terminei meu teste, eu posso clicar aqui ó, em fechar. Fechei o formulário. Aí, aqui vocês percebem que ainda continua escrito como blank quiz. Por quê? E não como The Black Cat. Por quê? Porque eu não atualizei a página. Aí agora eu vou fazer o seguinte, no canto superior direito, eu posso criar atividade ou, navegando pela tela, fazer aquela mesma coisa que a gente já viu anteriormente. Programar, salvar como rascunho ou descartar. No caso aqui, eu já vou criar a atividade. E aí vocês vão ver como que vai aparecer para eles daqui a pouco. Criei a atividade. É uma atividade de teste, já apareceu aqui na guia testes. Percebam que os tópicos estão organizados já em testes, atividades e consultas. Aqui tem um monte de coisa listada, mas na navegação do aluno, se ele clicar em teste, ele vai ver só o teste. Então aqui vocês podem perceber, ó, tem o teste, tem o aviso que o professor postou, tem aqui a prova da Black Cat, tem o site para ele ler a história e tem o vídeo do YouTube. Aqui é uma coisa legal, ele pode comentar com a turma. Vejam que há aqui bem clarinho adicionar comentário para a turma. Tudo que o aluno escrever aqui vai ser compartilhado com toda a turma. Se o aluno quiser compartilhar alguma coisa com o professor, ele vai entrar na atividade. Desculpa. Ele ou ela vai entrar na atividade. É porque eu estou vendo como professor. Vai entrar na atividade, vai ter um campo onde ele ou ela vai poder comentar com o professor. Então, isso aqui é a nossa prova, o nosso teste está pronto, nós temos 2 atividades prontas, nós já temos consulta, e agora a última coisa, eu vou criar um material. Clico no botão criar, e em seguida, material. O material aqui vai ser tutorial do Google Classroom. Não vou colocar instrução nenhuma, só vou colocar o material. No tópico aqui, eu vou criar o tópico material. Vai ser um livro azul. Material. Em seguida, eu vou adicionar o material. O material pode ser adicionado dessa maneira que vocês estão vendo aqui, com um arquivo que está lá no meu Google Drive, pode ser um site da internet, qualquer site, pode ser um arquivo do meu computador, um vídeo do YouTube. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou adicionar 2 materiais. Na verdade, eu vou adicionar 4, que aí vocês percebem as potencialidades da ferramenta e depois vocês fazem lá. Vou adicionar o material do meu Google Drive. Deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu Google Drive. Wanted in Rome, adicionei lá o material. Wanted in Rome é um PDF. Vou adicionar agora um link. E aí o link vai ser aquele link mesmo lá do Black Cat. Adicionar um link. Vou adicionar um arquivo do meu computador. Upload, browse, transferências. Por exemplo, isso aqui. Gente, façam testes antes das lives, para não correr risco de mostrar na live uma coisa que você não quer que as pessoas vejam, viu? Eu fiz testes sobre as minhas telas aqui, para colocar. Vou colocar aqui, tutorial Google Classroom. Aí ele vai procurar vários tutoriais. Lógico que eu vou pegar um tutorial da máquina de ideias, né? Pronto, coloquei lá. Ótimo.
Beleza. Clico em postar. As atividades podem ser adicionadas em Word, em Excel, no que você quiser. Olha só. Não é permitido anexar esse arquivo. Você não tem permissão para anexar esse arquivo. É porque é um arquivo de uma outra pessoa. Então, eu vou pedir para copiar. Aí lá no meu computador ele já vai fazer a cópia e aí eu vou poder colocar. Pronto, tutorial do Google Classroom. Se o aluno vier aqui na guia de materiais, ele vai poder visualizar lá os 4 arquivos e aí ele vai poder consultar esse arquivo no momento que ele quiser. Mural, a minha secretaria com todas as informações para os meus alunos. Atividades, todas as atividades que eu vou criando, organizadas dentro dos tópicos para os meus alunos. Pessoas, professores e alunos da turma. Notas, as notas que eu vou dar para as atividades. Como nenhum aluno respondeu nenhuma questão ainda, as notas ainda não vão aparecer aqui. Mas, deixa eu ver se eu consigo aqui entrar com outro endereço de e-mail para a gente poder ver a visão do aluno. Como que o aluno visualiza tudo isso? Só um minuto. Então aqui eu estou entrando agora com o e-mail de aluno, um daqueles e-mails que eu convidei. Então aqui eu tenho as coisas, beleza, as mensagens. Então tá aqui, ó, convite para a turma. É assim que seu aluno vai receber, ó. Convite para a turma. A pessoa vai clicar e vai lá. Olá, Flávio Martins convidou você para a turma Inglês Ensino Fundamental. Aí o que o aluno vai fazer? Ele vai clicar em participar. Só que aí vai ter um problema. Qual é o problema? O professor ainda não mandou para ele o código da turma. E agora vai pedir o código da turma. Entrou com a minha conta de aluno, de professor. Espere só um pouquinho. Eu estou com 2 e-mails abertos. Vai mostrar para ele as turmas que ele está matriculado. E aqui em cima está o botão mais. Agora, ao invés de clicar em criar turma, ele vai clicar em participar da turma. E aí pede para ele o código da turma. Peça para o seu professor o código da turma. A gente já poderia ter enviado isso por e-mail, já poderia ter enviado isso por WhatsApp ou de qualquer outra forma. Então tá aqui, ó, é esse código aqui. Essa é a minha conta de professor. Essa é a minha conta de aluno. Vai colar e depois no botão superior direito, lado superior direito, participar. Quando clicou fazendo inscrição, automaticamente essa pessoa vai ser inscrita naquela turma. Percebam que, na visão do professor, aqui em cima eu tenho 4 abas: mural, atividades, pessoas e notas. O aluno tem mural, atividades e pessoas. Não tem notas, tá? Então aqui, ó, olha a visão do aluno. Ele vê tudo misturado, tá vendo? Tudo misturado, atividade, com prova, com material, tudo misturado. Mas quando ele clicar em atividades aqui, ó, ele vai conseguir se localizar melhor. Por quê? Eu coloquei emoji, eu coloquei o nome dos tópicos, tudo direitinho para identificar a quais partes ele deveria ou ela deveria fazer análise. E aí, quando essa pessoa clicar no material, tá aqui a maneira como ela vai visualizar o material. Então, se ela clicar aqui, por exemplo, ó, primeiro ano, quando ela clicar aqui, já vai abrir o PDF para ela das atividades lá do primeiro ano. Então, aqui no caso, a atividade lá da escola. Já está aqui tudo direitinho, belezinha, só no jeito dele ler, imprimir, fazer atividade, seja lá o que for. Se for um vídeo do YouTube, quando clicou aqui, ó, já abre o vídeo do YouTube. Direto na tela, sem precisar instalar nada, sem precisar fazer nada. Se clicou no site, abre uma nova aba, onde o site vai aparecer. E se clicou no PDF, eu já mostrei como funciona. Sobre os testes, desculpa, sobre a consulta. Aquela consulta era: escolha um dos textos abaixo para fazer uma resenha. Aí tinha o menino do dedo verde e o homem que plantava árvores. Ele escolheu o homem que plantava árvores. Em seguida, clicou em entregar e confirmou. Pronto, ele já respondeu essa atividade.
Já respondeu essa atividade? Aqui marcou que ele já respondeu, foi uma atividade que já foi devolvida ao professor. Aqui embaixo já deu um gráfico, quer dizer, de todas as pessoas que responderam, uma pessoa respondeu o homem que plantava árvores, então já está a resposta aqui embaixo. Lá na tela do professor, o professor vai clicar em nota ou em atividade. Clicando em atividade, o professor vai em consulta, e aí já vai ver, uma pessoa fez a entrega da pergunta que você fez. E aí o professor clica aqui e vai poder ver. Ah lá, votou em o homem que plantava árvores, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu sei que essa parte está muito rápida, mas é porque essa parte já é secundária. A parte mais difícil mesmo, a gente já fez, que era essa parte inicial. Outra coisa, se a gente for na guia pessoas, vocês vão perceber que agora o menino ou a menina já está com o e-mail marcado numa cor diferente, já não está cinza mais. Por quê? Ele já aceitou participar da turma, tá? Deixa eu voltar aqui. Agora, se eu clicar em ações aqui, eu posso escolher para quem eu quero enviar um e-mail, por exemplo. Ao invés de escolher os dois, eu posso escolher só um. E na hora de fazer... Eu esqueço como é que fala essa palavra. Na hora de fazer o direcionamento das atividades para os alunos, eu posso vir aqui, por exemplo, esse texto da pandemia, né, da escola antes e depois. Está aqui. Eu posso simplesmente clicar nos 3 pontinhos, em seguida editar, e aí eu vou escolher. Aqui está dizendo que eu vou mandar para todos os alunos, mas eu não quero mandar para todos os alunos. Lembra que lá tem 2 alunos na turma. Eu quero mandar só para um aluno. Aqui apareceria a lista e eu marcaria qual aluno, qual aluna que eu quero mandar essa atividade. Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa. Aqui na guia Pessoas, o aluno consegue ver quem está na sala com ele. Como só tem o professor e uma outra pessoa que ainda não aceitou participar da turma, não vai aparecer aqui. Na medida que os coleguinhas forem aceitando, vai aparecer o nome deles aqui embaixo para o aluno visualizar. O aluno vendo os materiais, vendo as atividades, vendo as perguntas. Se ele for, por exemplo, em atividades, está aqui, Flávio postou uma nova atividade, escola antes e depois. Ele já respondeu, então aqui já está atribuído. Flávio postou uma nova atividade, rótulos. Ele vai clicar em rótulos e aí vai estar a instrução. Flávio, vale 10 pontos. Encontre rótulos de produtos em sua casa, fotografe e envie anexado nessa atividade. Aí, se ele comentar nessa caixa de texto, aparece para toda a turma. Se ele comentar aqui, aparece apenas para o professor. Então, vamos imaginar que ele vai responder essa pergunta dos rótulos. Ele vai mandar uma imagem para o professor. Como que ele vai fazer isso? No canto direito, ele vai clicar em adicionar ou criar e vai selecionar onde está a foto. O professor pediu para ele tirar uma foto, não foi? Então, ele vai selecionar onde está a foto. A foto está no meu computador. Então, eu vou em arquivo. E a foto é essa aqui, Ele clica em upload, browse, em seguida ele vai achar onde está a foto que ele quer mandar. A foto que eu quero mandar, deixa eu achar aqui essa foto. É essa foto aqui, por exemplo. Vai ser feita a captura. Foi enviado. Aqui vai mostrar para vocês que foi enviado. Está anexando. Pronto, anexou, captura de tela. Agora que ele já anexou, ele vai entregar para o professor. Como, Flávio? Clicando no botão entregar. E confirmando. Aí, olha como é que vai mudar a configuração aqui desse lado. Marcou agora que foi devolvido. Devolvido para quem? Para quem enviou para ele primeiro. Para o professor, no caso. Pessoal, vou parar um pouquinho para eu beber uma água. 2 minutinhos. Enquanto isso, podem fazer perguntas e podem se inscrever no canal. É nesse canal que eu faço os vídeos, tutoriais explicando a usar as mais diferentes ferramentas de tecnologia para professores. O canal é para professores e professoras.
Para enviar a foto para o professor, ele não precisa transformar em PDF. Ele pode mandar a foto do jeitinho que ele fez lá, com o celular dele, do jeitinho. Por exemplo, ele fez atividade no caderno. Você deu uma atividade que é feita no caderno. Escreveu, tudo belezinha. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o celular, vai tirar a foto do caderno e mandar a foto mesmo. Pode ser foto. Se ele tiver feito um documento de Word, ele pode mandar o documento de Word, não importa. Aqui, nesse caso, eu mandei uma imagem, mas eu poderia ter mandado um vídeo, poderia ter mandado qualquer tipo de arquivo, tá bom, pessoal? Lá para o professor, olha como que isso vai aparecer. Vai aparecer que alguém postou atividade rótulos. Aqui, ó, uma atividade entregue e atribuída. O professor vai vir aqui. Deixa eu fazer de novo, porque às vezes o professor vai clicar na atividade, no topo aqui da atividade, e aí pronto, já apareceu, tá? Apareceu para quem? Para todos os alunos. A aluna Jaqueline, essa Jaqueline é bem esperta, ela viu o código aqui na tela, foi lá e entrou com o código para participar da turma. Olha aqui para vocês verem. Então agora eu já tenho os meus 2 alunos. Aqui eu vou fazer a correção da atividade. Então aqui, por exemplo, ó, o canal José Lucas, que é aquele primeiro e-mail, aquele primeiro aluno, ele tem aqui a atividade enviada ainda sem nota. Vocês podem ver que está 0 ponto em 10, ou nada em 10. A Jaqueline também. Só que eu já tenho 2 atividades entregues. A Jaqueline já enviou a atividade dela e o canal José Lucas também enviou a atividade dele. Aqui marca quantos pontos, e aí, para corrigir a atividade, eu tenho algumas possibilidades. Eu posso clicar direto aqui na atividade e já fazer a correção. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na primeira atividade para fazer a correção, e lá no canto superior esquerdo vai aparecer para mim o nome da atividade. Deixa eu fechar aqui. Apareceu aqui o nome da atividade, rótulos. Aqui o nome do aluno ou da aluna. Aqui o status, se já foi devolvido para ele, se foi entregue. E aqui uma seta. Essa seta, para a direita e para a esquerda, permite que eu navegue entre os alunos. Por exemplo, essa é a atividade do aluno no canal do José Lucas. Se eu clicar aqui para a próxima, eu já vou ver a atividade da aluna Jaqueline. Está aqui a atividade da aluna Jaqueline. Então, aqui do lado direito, eu vou escrever a nota, eu analiso aqui a resposta da pessoa e aqui eu dou a nota. Esse botão é para que eu possa fazer comentários. Por exemplo, eu achei que isso aqui ficou com uma cor muito fraca. Eu clico aqui e marco onde eu quero fazer o comentário. Melhorar a cor, por exemplo, e posto o comentário. Se o aluno tiver feito um arquivo de Word, eu consigo escrever direto dentro do arquivo e vai aparecer com uma cor diferente, entendeu? Aí, a opção da caneta, que algumas pessoas estão falando, é essa opção de fazer comentário. Se for um arquivo de Word, eu consigo escrever direto aqui dentro. Então, beleza, já coloquei aqui o comentário, vou colocar 10, porque eu sempre dou 10 para todo mundo. Se eu tiver algum outro comentário para o aluno, eu vou escrever aqui, mas eu não tenho, agora eu vou passar para o próximo. Vou corrigir agora o da Jaqueline. Mudar de aluno. Ainda estou na mesma atividade. Então, a Jaqueline fez aqui, tem um Bitmoji da Jaqueline com um ursinho. Aí eu gostei, vou destacar a área que eu quero comentar. Então, por exemplo, aqui, ó. Quero destacar essa área. Pode ser uma palavra, pode ser uma parte da imagem. Eu vou escrever aqui, ó. Faltou o título da atividade. Só um exemplo, tá, Jaque? Fica triste comigo, não. Pronto, vou dar 10 para ela também. E em seguida, se eu clicar em devolver, só a Jaqueline vai receber a nota. O aluno anterior, não. Porque eu estou na atividade dela. Para eu devolver para os dois, eu clico nessa seta para baixo e clico em devolver vários envios. Pronto. Aqui ele pergunta, quer mesmo devolver para essas 2 pessoas ou você quer marcar só uma das pessoas? Quero devolver para as 2. E eu clico em devolver. Agora vocês vão perceber que esses alunos,
Pronto, já devolvi as atividades para eles. Agora vocês vão perceber que aqui já apareceu a nota dos alunos. Tá vendo? Já apareceu a nota deles, olha lá, 10 em 10, 10 em 10. Aqui está marcado como devolvido, aqui está marcado como devolvido. Lá na tela do aluno, olha como é que vai aparecer, já está atualizado aqui, ó. O professor deu 10 em 10 e está aqui, ó, com nota. O que o aluno vai fazer para ver o que o professor fez de correção? Ele clica no arquivo. Clicando no arquivo, o aluno vai ver aqui a nota que o professor pôs, só que não apareceu o comentário. Espera aí, deixa eu atualizar aqui. Vamos lá de novo. Enfim, não apareceu o comentário, mas acredita em mim, aparece, tá? Tecnologia tem dessas coisas, de uma hora ou outra não aparecer. Se o professor tivesse feito algum comentário particular, naquela parte da lateral, teria aparecido aqui o comentário particular. E aí o aluno já tem a visualização da atividade dele. Olha que legal agora. Aqui na parte do mural, ele consegue acompanhar. Deixa eu ver o que é isso aqui, ó. Olha que legal. Um aluno foi lá no mural, na parte da consulta, desculpa, na parte do material. Quando eu postei o material tutorial do Google Classroom, alguém comentou. Quando o professor clica, aqui, ó, o aluno foi lá escrever, professor, eu não entendi. Tá? E aí, se eu responder aqui, o aluno recebe lá, mas todos os alunos estão vendo essa conversa. Tranquilo? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Uma outra coisa legal é o seguinte, quando o aluno clicar em visualizar tudo nesse painel lateral, ele vai visualizar todas as atividades que já foram feitas, inclusive as atividades que ele já tem nota. Tá aqui, ó, tá com a nota dele, tá vendo? E aí, clicando na atividade, depois em ver detalhes, vai abrir para ele a telinha onde deveria ter aparecido o comentário que o professor fez. Não apareceu, mas enfim, normalmente aparece. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Eu vou responder perguntas agora, pessoal, porque basicamente, com esses conhecimentos, com essas informações que eu passei, mais o tutorial que eu vou passar para o Washington, vocês conseguem fazer bastante coisas no Google Classroom, tá bom? Deixa eu descompartilhar a tela e mostrar minha cara aqui de novo, com meu pescoço torto. Washington, pode mandar perguntas aí. Privado, e aproveitar esse momento, muitos de vocês comentaram aí sobre a extensão da live, que alguns foram ficando cansados. A gente entende, né, esse momento, que a gente está quase a 3 horas, mas acreditamos que é necessário, né, essa riqueza de informações que o Flávio passou, porque, às vezes, na hora da prática, se ele deixa de pontuar dessas coisas, fica faltando lá. Vai ficar gravado no canal Máquina de Ideias, né, essa parceria do Flávio com a Secretaria de Educação. Então, vocês vão poder rever outras vezes. Ele vai disponibilizar o tutorial que nós encaminharemos para vocês. E aí vai dar para vocês, no dia a dia, ir praticando com calma. Né? E um outro ponto, Flávio, às vezes você mostrou lá a questão de criar atividades, de avaliar, ele mostrou isso, gente, que é um recurso que vocês vão poder utilizar depois, né? Só reforçando que nesse momento de distanciamento, o nosso foco não é avaliação, nosso foco não é lançar notas, né? E sim manter esse contato com o aluno. Quando voltarmos, aí sim faremos uma avaliação diagnóstica de o que esse aluno reteve, né, ou as perdas que ele teve nesse período, e aí a gente vai adequar para outras avaliações. Mas o Flávio já antecipou, né, no futuro vocês vão poder utilizar isso normalmente.
Flávio, muito obrigado pelas explicações, porque foram ricas, né, de clareza. O pessoal elogiou muito a sua atuação. Já é de praxe, né, esse seu cuidado, essa riqueza de detalhes. E alguns pontos eu estou colocando no privado aí, se você estivesse acompanhando, mas muita coisa já foi respondendo, né? Por exemplo, a Gisele Carvalho comentou assim, há alguma ferramenta para registrar essa frequência dos alunos? Sim. No Classroom? Na verdade, tem uma ferramenta para registro de frequência dos alunos que funciona dentro do Google Meet, tá? Dentro do Google Meet. Dentro do Google Classroom, eu não conheço, não. Pode ser que tenha, mas eu não conheço. Outra coisa importante, as pessoas estão... Eu vi uma pergunta, Washington, que eu acho que ela é bem relevante. Deixa eu achar ela aqui. Que é muito comentário, né? Sim, eu coloquei algumas no privado. E se você acompanhar, talvez ela esteja aqui testando. Enfim, é muita pergunta, mas eu vou recapitular aqui, porque eu lembro o que foi mais ou menos. Alguma pessoa perguntou assim, Flávio, na sua escola, na escola que você é vice-diretor, vocês estão utilizando o Google Classroom? A resposta é não. Nós fizemos opção por não usar o Google Classroom, porque a gente chegou à conclusão de que outras ferramentas atenderiam a gente melhor. Em alguns cenários, por exemplo, nas escolas em que as pessoas têm de 6º ao 9º ano, o Google Classroom tem mais chance de ser melhor aproveitado por alunos e professores, tá? No nosso caso, nós optamos por outras ferramentas. A gente optou pelo Google Sites, uma ferramenta gratuita também do Google. A gente optou pelo WhatsApp e a gente optou por Google Drive para ser o repositório de arquivos. Então, a escolha da escola foi centrada no tipo de público que a gente tem. É muito importante que as escolhas das ferramentas, isso é fundamental, eu acho que eu sei que está bem no término aí, mas é fundamental fazer isso, falar isso para as pessoas. É fundamental que a escolha das ferramentas não seja uma escolha que atende só um dos lados, que atenda só o professor. A escolha das ferramentas, ela tem que atender a relação. Então, se ela for boa só para o professor, não vai funcionar. Se for boa só para o aluno, o professor vai ter problema. Então, é relevante. E a última coisa foi uma pergunta sobre a questão de invasão virtual. Uma pessoa invadir a sala, começar a postar coisa lá para os alunos. As participações das pessoas dentro dessa sala de aula, essa participação ela só se dá através do e-mail. Então, você autoriza e exclui a saída da turma das pessoas para quem você compartilhou o código. Então, se você compartilhou o código com 20 alunos e tem 25 pessoas querendo entrar, peraí que tem boi na linha, tem algum problema aí, né? Então, é importante saber isso. E, você tem controle, né? Sim, você tem esse controle. Por exemplo, você tem a sua lista de chamada com 25 nomes e você está percebendo que as pessoas que estão entrando ali não têm vinculação com a sua sala, não dá a autorização. Mas, por exemplo, vamos imaginar um cenário da escola dos anos iniciais, que lá no Zé Lucas a gente tem, que são os anos que a gente tem mais alunos, inclusive, daí a não escolha pelo Classroom. A grande maioria desses alunos, eles não têm e-mail porque eles são muito pequenos, dos anos iniciais. Então, o que a gente pode fazer para que a gente consiga ter isso funcionando? O professor vai precisar de ter uma lista com o nome dos pais. Por quê? Na lista com o nome dos pais, pode ser que, ao invés de aparecer o nome do aluno por causa do e-mail, apareça o nome do pai ou da mãe, ou da avó, né? Então, esse é um tipo de informação importante. E uma última coisa, relacionada ainda à questão da segurança, os produtos Google, eles são bastante seguros. Por exemplo, você já ouviu falar que o Facebook teve vazamento de dados do Facebook e que as pessoas tiveram conta do Facebook vazada? Isso pode acontecer com o Google? Pode, claro que pode. Na verdade, se é digital, é hackeável. Tudo é hackeável. Tudo é possível de sofrer uma invasão. A questão só vai estar na sua sala a pessoa que você autorizar. Está na mão do professor esse controle, né? Da professora. Agora, como que
uma pessoa poderia usar para fazer essa invasão? Teria que usar um e-mail de alguém que já está lá dentro. Né? Por exemplo, roubou o celular de uma pessoa que estava logada. Aí pode ser que essa pessoa que roubou o celular possa fazer postagens lá sim. Isso é possível. Caso contrário, não. Tem mais alguma pergunta, Washington? Na questão, o e-mail do aluno tem que ser Gmail, né? Então, na verdade, não precisa ser Gmail, mas é bom que seja. Por que que não precisa? Porque outros vão funcionar. Mas por que é bom que seja? Porque, como eu disse lá no comecinho da apresentação, quando você acessa o pacote Gmail, você consegue criar slides dentro do Gmail, você consegue criar os documentos de Google Textos, Google Docs dentro do Gmail, e nos outros e-mails você não vai conseguir fazer isso. Você pode até conseguir, mas não conversa tão bem. Então, assim, às vezes, a gente está num cenário de adaptação relacionada a muita coisa. Talvez uma boa adaptação que a gente precise fazer é adotar uma ferramenta nova de Gmail, de e-mail para a gente, né? Nós, professores. E também, quando a gente conhece bem uma ferramenta, quando a gente conhece bem um recurso, normalmente a gente faz essa recomendação para as pessoas. Então, recomende para o seu aluno que tenha um e-mail confiável. Se tem alguém aí, gente, acessando agora, e que tem e-mail do BOL, e-mail do IG, desculpa, mas foge dessas coisas. BOL e IG, corre deles. Tem uma pergunta aqui, Washington, que é relevante para todos os professores que estão nessa live. Se eu recomendo um e-mail institucional. O e-mail institucional, se não me engano, ele está hospedado na Microsoft. É um e-mail bom, é seguro. Porém, ele não vai dar acessibilidade para as coisas do Gmail. Né? Sim. O e-mail é bom, funciona bem. Flávio, como fazer para nossa caixa de entrada não ficar tão cheia? Essa é importante também, Washington. Também. A Jaqueline até comentou que tá bombando a caixa dela de tanto você divulgar. Então, vou fazer o seguinte, nós temos 556 pessoas online. Na hora que diminuir um número, fala um número aí, Washington, aí a gente para, porque vão surgir muitas perguntas, senão nós vamos ficar a noite inteira respondendo perguntas. Não, mas depois a gente vai levando essas perguntas também, cria perguntas e respostas e encaminha o pessoal. Eu acho que as mais relevantes foram essa. Tem uma outra aqui a respeito de conteúdo de atividade em PDF. Para o aluno responder nessa própria atividade. Ele vai usar o PDF editável ou você aconselha o professor colocar o Word para o aluno responder? Tá, eu indico o seguinte, tudo que você for mandar para o aluno que ele precisar interagir escrevendo, não mande PDF. Por exemplo, lá na escola a gente está fazendo as atividades e estão mandando para os alunos tudo em PDF, mas com a recomendação de que eles façam no caderno. Porque a edição do PDF, ela demanda um pouco mais de conhecimento e, às vezes, um pouco mais de maldade mesmo, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma atividade que a pessoa precise escrever no texto, naquele arquivo, não manda em PDF não, que ele vai ter dificuldade. Agora, a atividade que você compartilha, que o aluno pode entender, só fazer a leitura, o teu conteúdo, ou... Porque é o seguinte, por exemplo... dependendo do sistema que o PDF foi gerado, ele bloqueia o acesso para escrever sobre o PDF. Então é chato. Então você acaba criando um problema ao invés de levar uma solução. Entendeu? Antes de terminar... Você tem mais uma coisa? Sim, se dá para o professor entrar como aluno e como professor ao mesmo tempo, ele visualizar as duas interfaces. Ou eu não sei responder essa pergunta. Se ele tiver 2 e-mails, ele pode entrar com um e-mail de professor e pode entrar com um e-mail de aluno, tá? Só uma coisa como... porque às vezes o professor quer ver os dois. Vocês viram ali que eu fiz uma entrada com um e-mail de professor e com outro e-mail de aluno, para que as pessoas pudessem visualizar os dois. Ainda sobre o PDF. Aqui no canal tem um vídeo de uns 5 minutos, mais ou menos, ensinando tudo sobre PDF. Com um site sensacional para lidar com PDF. Muita informação bacana. Tem um monte de gente assistindo e gostando. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha lá. Outra coisa. Você perguntou sobre a questão
de ver as duas interfaces, né, como professor e como aluno. E alguém comentou também, é possível apagar os comentários? Ou os comentários ficam registrados lá e você consegue saber quem foi o gaiato que colocou alguma coisa, por exemplo, se quiser rastrear? Então, o aluno não eu acho, não tenho certeza, que o aluno não consegue apagar o comentário dele, não. Deixa eu só fazer um teste aqui rápido e te falo isso agora. O aluno enviou um comentário. Ah, o aluno consegue apagar o comentário, sim. Consegue. Consegue? Acabei de fazer o teste aqui, então, consegue. O aluno consegue apagar o comentário. Para esse momento, acho que esses esclarecimentos já sanam, né, algumas das questões que... Sim. Seu áudio está muito ruim, está muito cortado. Tá. Não. Preciso trocar esse fone. Aí melhorou. Já tá, acho que já deu o que tinha. Mas deixar o pessoal descansar também, né? Que já estamos com 3 horas de live. Deixa eu só finalizar os agradecimentos aqui, então. Vou deixar, só comentar que aí vai ficar disponível, né, como eu disse, no canal Máquina de Ideias, para vocês visualizarem. Como da outra formação, Flávio, nós encaminhamos para vocês. Tá ruim, depois a gente faz um apanhado no chat, né, dos outros questionamentos, e a gente elabora também uma pergunta e respostas e encaminhamos para vocês. Beleza. Flávio, eu quero agradecer a você, em nome da Secretaria de Educação, da professora Sueli Baliza, da Guimar, a Margot, a Cris, tá, pela sua disponibilidade em trabalhar em parceria conosco, pelo seu canal também, né, que a gente está usando o espaço. Muito obrigado. Aí a gente continua aí, temos mais 3 encontros. Beleza. E o Flávio traz outras oportunidades para a gente. Beleza, pessoal, eu queria agradecer a Secretaria de Educação pelo convite, o Washington pela parceria e pela amizade de sempre, e quero dizer algumas coisas para vocês. Ter dúvidas agora, nesse momento que a gente está vendo, é a coisa mais natural que tem. O tempo inteiro eu tenho dúvida, inclusive dúvidas tecnológicas. A gente não pode achar que a gente está num platô onde a gente já sabe tudo e onde a gente não precisa tirar dúvidas com pessoas mais experientes com a gente. Então, o tempo inteiro eu estou pesquisando coisas para sanar as minhas dúvidas. E o lugar que eu mais faço pesquisa é no próprio YouTube. Como fazer isso, como fazer aquilo. As coisas que eu coloco no canal para ajudar os professores, as professoras a aprender um pouco mais sobre os recursos de tecnologia na educação, são frutos de dúvidas que eu já tive. E aí eu penso, se eu tenho essa dúvida, muita gente tem essa dúvida. Então, eu faço o vídeo para responder algumas questões. E eu aprendo também nesse processo, né? Então, eu quero agradecer as pessoas que estão participando. Nós vamos ter, se não me engano, mais 3 encontros com outras temáticas, onde eu vou trazer outras ferramentas para vocês. Eu gostaria de dizer para vocês que é muito bom que vocês tenham participado, mas mostrem para os colegas que não puderam participar também, porque toda informação que pode acrescentar para a gente nesse momento, nesse cenário que a gente está vivendo, ajuda bastante, né? Talvez o que você viu aqui hoje seja irrelevante para você, mas pode ser relevante para outro, para outra, né? Talvez na sua escola não esteja usando o Google Classroom, mas daqui a pouco você pode estar trabalhando num lugar que esteja utilizando o Google Classroom. Então, conhecimento é uma coisa que não se perde. A atualização profissional, ela passa pelas coisas relacionadas à nossa área de atuação, mas também passa por tudo aquilo que está em volta das coisas que podem nos ajudar a sermos pessoas melhores, professores melhores. Acho que é isso. As pessoas que se inscreveram no canal eu agradeço bastante, porque mostra que as pessoas estão prestigiando, né? Podem fazer perguntas, podem fazer comentários. Eu vou colocar meu e-mail aqui na tela. Podem mandar e fiquem à vontade, Washington. Então é isso. Brigadão. Valeu. Obrigado, Flávio. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Bom descanso para vocês. Até a próxima.